Olá, está começando o Entre Linhas, seu programa sobre literatura e livros na TV Cultura. Hoje a gente conversa com a escritora Maria Valéria Rezende sobre recapitulações. Tem também uma entrevista com Rita Carelli. Em Um Mundo Fora da Pedra, a escritora mescla suas experiências como filha de antropólogos e a investigação de um crime que marcou a luta pelos direitos dos povos indígenas. E agora a gente recebe aqui no estúdio do Entre Linhas a escritora Rita Carelli para falar do livro Um Mundo Fora da Pedra, que acaba de ser lançado pela editora Zahar. Tudo bom, Rita? É um prazer ter você Manuel. aqui. Prazer. Rita, você tem um livro anterior, você tem várias obras, mas um livro anterior especificamente, que é o Terra Preta, que é um romance que se passa na região do Xingu. Aqui a gente tem uma situação semelhante, geograficamente um pouco diferente, mas tem uma mudança mais fundamental, que é o fato de que esse livro aqui não é ficcional, é um livro em que você fala da sua vivência e de uma série de outros acontecimentos que são, em grande medida, traumáticos, não apenas para você, mas para o país, né? Eu continuo nos territórios indígenas, né? Então, no Terra Preta, a história está situada ali no Alto Xingu, e aqui a gente vai mergulhar no Mato Grosso, junto com o povo indígena Inau e Nenauê, perto de Rondônia, ali na fronteira entre o Mato Grosso onde e Rondônia. Tem o Rio Juruena, onde se passa a história, porque você vai contar a história de um assassinato. Sim. Explica para quem não leu o livro, quem está nos assistindo, quem foi o Vicente Canhas. O Vicente Canhas foi um missionário jesuíta que veio para o Brasil trabalhar com os povos indígenas, mas ele acaba chegando no Brasil e pegando a onda da teologia da libertação, que é uma mudança radical na Igreja Católica, pelo menos num braço da Igreja Católica mais progressista, e que passa a pregar a não catequese desses povos, né? E pelo contrário, ela estimula as pessoas que trabalham com os indígenas a estar a serviço dessas populações, a lutar pela demarcação dos seus territórios. Surge um termo aqui que eles usam, que é a inculturação e também a encarnação. E aí ele é assassinado em 87. E exatamente por isso, né? Porque na medida em que ele se coloca como um agente desse processo demarcatório, ele fica visado pelos fazendeiros da região e é eliminado. Isso é só, vamos dizer assim, o deflagrador dessa narrativa. Porque quando isso aconteceu, você ia para lá, mas você era muito pequena. Você o conheceu, né? O Canhas, que tem o nome de Kiuxi? Kiuxi, é o nome que ele ganhou dos indígenas Minki, que estão ali próximos. Porque para se integrar também tem que ter uma espécie de rebatismo, né? Sim. Exato. Bom, esse é o ponto de partida da narrativa. Porém, quando você começa a escrever essa história, você se coloca na posição de quando você era muito criança e ia para essa região. E lá você vê o Vicente. Sim. A gente, para chegar no território Enauenê, e eu comecei a frequentar esse território porque minha mãe era antropóloga e começou a trabalhar com esse povo. E não tinha estrada na época, era uma longa viagem de barco. E como nós éramos pequenos, meu irmão e eu, a minha mãe quebrava a viagem no meio. Então, no meio do caminho, nós parávamos para dormir num barraquinho, na beira do Rio Juruena, e no dia seguinte a gente concluía o trajeto até a aldeia. E a gente ficava ali naquele barraquinho que tinha todas as próteses dentárias que o Vicente produzia para os indígenas, tinha os objetos pessoais dele, e a gente parava para dormir ali. E um dia eu perguntei para minha mãe, mas de quem é essa casa? Porque a gente dorme aqui, vai embora, e eu nunca vi o dono da casa. Ela falou assim, ele morreu. E eu falei, ele morreu? Mas morreu de quê? Foi morto pelos fazendeiros. E eu falei, mas por que, mãe? Ela falou, porque ele era amigo dos índios. E eu, então os próximos somos nós, né? Porque nós também somos amigos. Né? Então, aquilo ficou tão marcado para mim, eu tinha 5 anos na época, e que eu comecei, a partir dali, a me relacionar de alguma forma com esse fantasma do Vicente, né? E então, essa é a minha história de entrada. Você desenvolve um trabalho muito próximo aos indígenas, às etnias, porque sua mãe era antropóloga, seu pai é cineasta, e indigenista também, ele criou o projeto Vídeo nas Aldeias, né? Então você acompanha esse trabalho e aí você resolve contar essa história, e essa história
é não apenas uma memória, mas também a história de uma investigação. É um livro que mistura vários registros, Manuel, porque, por um lado, ele tem esse caráter um pouco investigativo e que se debruça sobre os documentos, inclusive, né, judiciais e tal. Por outro lado, ele tem alguma coisa memorialista, porque conta a minha infância entre os Enauê e Nenauê, conta a história da minha família, de alguma forma a luta de toda uma geração de indigenistas. E ele entra, eu acho que um pouco também no campo ensaístico, porque eu parto do caso do Vicente Cânias e dos Enauê e Nenauê para, um pouco ambiciosamente talvez, fazer uma espécie de reflexão sobre como o Estado brasileiro lida com as populações indígenas, com os ativistas, com os aliados das causas indígenas, ambientais, etc. Então, esse livro é uma mistura estranha de diferentes registros. E vamos acrescentar mais um. Você traz também a história de uma gravidez que está atravessada por essas experiências, inclusive a experiência da escrita do livro, porque esse livro também é um livro sobre a escrita do próprio livro, né? Sim, e a dificuldade de se produzir uma literatura tendo uma filha pequena, estando grávida de outra. Então, a questão da maternidade, ela foi entrando com força no livro, né? Justamente porque ela atravessava o meu exercício de escrita, o desafio de se fazer um livro nessas condições, e acabou se tornando uma dimensão importante do livro, né? E eu comecei a escrever esse livro como uma carta para minha filha mais velha. Pois ele foi se transformando, mas ele carrega um pouco esse desejo de transmissão, esse desejo de contar também para minhas filhas como foi a minha infância, que foi uma infância muito sui generis, né? Em que a gente dormia numa cena de crime, em que a gente não podia tocar nos objetos porque, teoricamente, estava ocorrendo ali uma investigação. E, enfim, convivendo com essa população indígena que tem uma vida ritual incrível e com uma infância com muita liberdade e muita presença do invisível, né? Que é um tema também no livro. Então, esse livro carrega esse desejo de me comunicar e de deixar um legado e de contar essas coisas para as minhas filhas que estão tendo uma infância um tanto diferente da que eu tive. Escrever este relato é tentar parar o tempo com as mãos, descascar com as unhas o verniz dos dias e, mais importante, desenterrar os ossos do nosso quintal. Eu tive uma infância mágica, brutal. Às vezes penso em recuar, tenho a impressão de que é o fato de estar escrevendo tudo isso que desperta os pesadelos da minha filha. Qual o significado deste título para a narrativa? Ele tem vários significados, eu acho, né? O primeiro, mais explícito, ele se refere a um mito, o mito fundador dos Enauê e Nenauê, em que todos vivíamos dentro de uma grande pedra e, num dado momento, essa pedra se rompe e a humanidade sai de dentro da pedra e cada um toma o seu rumo. E é ali, por exemplo, em que indígenas vão para um lado e os brancos vão para o outro. Então é uma cisão muito clara. E é uma cisão tecnológica também, né? Exatamente, dos povos, dos caminhos, da sua atuação na terra, né? E eles escolhem ali, como você bem lembrou, os seus instrumentos, né, para agir no mundo. E os brancos, então, vão sair com as lâminas, com as facas, e os indígenas com os arcos e flechas. Então, a gente já percebe uma disposição bem mais bélica. E aí, juntando essa perspectiva com a história do Vicente, ele nasceu na Espanha, numa cidade que tem uma cutelaria, ou seja, produz objetos contundentes, cortantes. E o fato dele sair desse contexto e ir para junto a um povo que tem na sua gênese mitológica a recusa desses objetos que provocam ferimentos mortais, mostra o quanto a transformação dele foi radical, né? E mais do que isso, Manuel, o Vicente, quando ele vem, ele presenteia esses indígenas com os objetos pérfuro-cortantes, né? Que é um clássico de aproximação de etnias não contactadas, né? Porque são instrumentos que revolucionam a vida, a agricultura, a roça, você construir uma casa, né? Então,
o Vicente, ele próprio, acaba se tornando um personagem da mitologia Enauenê, em algum lugar, né? É como se ele fizesse sair da Idade da Pedra para a Idade do Ferro, né? Você menciona isso em algum momento, que ele é um elemento, eu não diria civilizador, mas transformador, né? Sim, sem dúvida. Quais as outras conotações do título O Mundo Fora da Pedra? Bom, tem a referência à gravidez também, né? Em algum momento eu brinco com isso, quando a minha filha começa a chutar dentro da barriga e eu falo, eu acho que ela já percebeu que existe aqui um mundo fora da barriga, né? Então, que mais? Tem também a questão dos Enauenê estarem, antes do contato, um pouco com todas as dificuldades, mas numa vida um pouco idílica também, no sentido em que eles estão em harmonia com a natureza, os peixes estão ali, os recursos naturais estão ali, a harmonia do mundo terreno com o mundo espiritual está intacta. E depois, com o assédio das hidroelétricas, das obras de infraestrutura, estrada, a entrada dos alimentos ultraprocessados, é uma saída da pedra também, né? São várias saídas da pedra, porque o mundo vai se transformando e eles vão atravessando vários marcos. Perfeito. Para a gente encerrar, tem um dado no seu livro que, dentro de uma história trágica, a gente tem muito humor. É um jeito de escrever meio despachado, que retira, ou que encontra determinados elementos cômicos em situações, né, cotidianas, assim, e que são inseridas numa narrativa que tem uma dramaticidade de fundo. Por exemplo, um dia que seu pai está saindo ali, tem um compromisso lá no Mato Grosso, e ele quer comer e pede para você fazer o almoço e te entrega um jacaré morto, não é isso? Como é que foi isso? Foi terrível, foi terrível. Ele pegou aquele jacaré, jogou na praia e falou, cozinha aí pro almoço. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou cozinhar um jacaré? Já tentou tirar o couro de um jacaré, Manuel? Um negócio difícil pra caramba. Mas, enfim, era a nossa vida, né? E aí eu tento justamente trazer o humor, porque é uma história terrível, no fundo, que eu estou contando nesse livro. Você fala, inclusive, da morte da sua mãe, que foi super prematura, com 44 anos. Enfim, ela morreu, não tem nada a ver com o Mato Grosso, nem com o trabalho de antropólogo, morreu de um ataque cardíaco, sim, né? Sim, mas um pouco, talvez, né? Porque uma vida de muita tensão também, muita luta, né? Eles se engajaram em brigas muito desiguais, né? E é interessante que o seu pai tem uma reação à morte dela que você relaciona com a maneira como o Enauenê recebem a notícia de um morto dentro da sua aldeia. Eles enlouquecem, né? E seu pai, acho que está tão impregnado como cineasta, vocacionado para essa cultura, que ele incorporou, de certa maneira, a própria reação dos Enauenê à morte, na morte da sua mãe. Você traz isso, é um dos momentos mais bonitos, assim, ao mesmo tempo, né, dramáticos do livro. Sim, ele tem um surto e depois o silêncio, né? Porque os Enauenê, eles não nomeiam os mortos. Durante um bom tempo você não pode falar o nome do morto. E eu faço essa reflexão, porque o meu pai, depois do surto, ele não falava da minha mãe. E aquilo, quando eu tinha 14 anos, para mim foi terrível, porque era como se a minha mãe tivesse morrido de novo sob o peso daquele silêncio, né? E são atitudes do meu pai que eu vou compreendendo mais tarde, talvez até com o próprio processo de escrita. Mas não é só um livro de memória e também de revolta contra as injustiças que se cometem contra os povos originários. É também um livro sobre o contraste entre duas formas de existir, concepções de mundo, né? Sobretudo isso. Eu queria justamente falar dessa incompatibilidade de mundos que habitam muitas vezes o mesmo espaço geográfico, né? São mundos que não conseguem se compreender e aceitar essa coexistência no mesmo espaço. E para terminar, Manuel, tem um detalhe, já que a gente tocou aqui um pouco no mundo mágico e invisível. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu mandei o manuscrito para Zahar, e eu brinco um pouco disso no livro, que eu estou contando essa história para fazer algum tipo de justiça, nem que for uma justiça literária e poética, sobre um julgamento de um crime que ocorreu há 40 anos atrás. E no dia que eu mando
o manuscrito para minha editora, eu recebo uma mensagem da advogada que está cuidando do caso dizendo: acabou, Rita. Foi tramitado em julgado e o último dos acusados foi condenado. Perfeito. Que coincidência, né? Assim, parece que estava Vamos chamar assim. Estava sendo regido por algum tipo de determinação invisível. Muito obrigado, Rita Carelli. Obrigada, Manuel. Em qualquer canto do mundo, posso fechar os olhos e me transportar para aquele lugar, naquele instante em que eu sabia a minha vida se dividiria em duas. Aliás, seria multiplicada por 2. Se desdobraria em outra família, outra língua, outra casa, outra terra, outro jeito de comer, de sonhar, de existir. E este seria para sempre o meu maior tesouro.